quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 122. Na última terça-feira, quando o conselho se reuniu e tomou a decisão de retornar aos cultos com a presença de boa parte dos irmãos, seguindo aquilo que o decreto do governador determina, eu fiquei pensando em qual texto pregar, e não tinha como não pregar no Salmo 122, um salmo de romagem, um salmo que diz não apenas da alegria de caminhar para a casa do Senhor, como também a alegria de se estar na casa do Senhor. É fato que hoje, quando nós chegamos, eu fiquei pensando aqui, e uma imagem que me veio à cabeça, você deve se lembrar bem, no seu primeiro dia de aula, quando você não conhecia ninguém, você ficava meio que ressabiado, o que você iria encontrar ali? E eu percebi que muitos dos irmãos assim estão. Nós estamos meio que cuidadosos e temerosos uns com os outros. Meus queridos, aqui é a casa do Senhor, nós somos uma só família. Eu sei que esses dias inspiram cuidado, mas aqui dentro nós temos a liberdade de ser quem nós somos, salvos e redimidos em Cristo Jesus. E eu sei que com o passar daquilo que nós estamos acostumados a fazer e voltando à normalidade, vamos dizer assim, esse receio, né, que muitas vezes nos acomete no que diz respeito àquilo que é novo, há de desaparecer e nós voltaremos à normalidade de comungar como o povo do Senhor. O Salmo 122, eu gostaria que você deixasse aberto esse salmo. Nós estaremos durante o sermão lendo os versículos, explicando os versículos e ao final voltaremos com algumas implicações desse texto para nós. Eu quero dar a tema a esse sermão, a canção da chegada, e eu não sei se você já percebeu como que nós gostamos de narrativas que mostram a vida como uma estrada e ao mesmo tempo os homens sendo peregrinos. Por exemplo, algumas histórias e alguns livros, algumas obras que são famosas e ao mesmo tempo nos lembram isso, personagens que nos lembram disso. Odisseu, Dom Quixote, Bilbo Bolseiro, Nárnia e a viagem do peregrino da Alvorada são alguns exemplos de como que nós, o tempo inteiro, nós estamos pensando em, de certa forma, demonstrar que a nossa vida nessa terra é sim uma peregrinação. O fato é que todos nós temos dentro de nós, é lógico que uns mais do que os outros, aquele desejo de colocar o pé na estrada. Muito por conta de sermos viajantes que ainda não encontramos aquilo que de fato procuramos. Então, é fato que a vida é uma peregrinação. E enquanto estivermos vivos sobre a terra, nós temos certeza que a nossa viagem ainda não será uma viagem completa. Como peregrinos, nos sentimos sim estrangeiros neste mundo. E estamos buscando maneiras de voltar para a nossa tão sonhada terra natal. Por isso, a vida humana não é apenas uma vida na estrada, mas é também uma vida em busca de um lar. E certamente nós que seguimos a Cristo, nós sabemos o porquê que nós perdemos o nosso lar original. Nós sabemos do porquê que nós fomos expulsos da nossa primeira pátria. Nós também conhecemos o lar ao qual nós estamos caminhando. Nós sabemos quem nos espera ali. E que desse lugar faz o nosso lar, como também aquele que nos acompanha durante toda esta jornada. Mas é fato que ainda estamos em viagem. E somos verdadeiros peregrinos, mas com um destino final muito bem estabelecido. E a Bíblia vai nos mostrar que nós descobrimos que Jesus Cristo é o caminho, mas ainda assim estamos na estrada. E como nós lemos a liturgia lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala que a nossa fé é uma fé peregrina, diferenciada essencialmente quanto ao lugar da nossa habitação final. E é aí que entra o Salmo de número 122. O Salmo 122, meus irmãos, serve como uma canção de chegada. Esse salmo foi escrito por Davi, bem provável que depois da unificação do reino, logo depois dele haver também tomado Jerusalém para servir como sede do governo nacional, aquilo que é descrito no livro de 2 Samuel capítulo 5, e em 2 Samuel capítulo 6, a construção de um tabernáculo para receber a Arca da Aliança. Então, o teor desse salmo enaltece os ajuntamentos oficiais nas festas religiosas, aquilo que era feito em obediência
e adoração ao nome do Senhor. Então, como um dos salmos de romagem, formando aqui uma trilogia com o Salmo 120 e o Salmo 121, este salmo era cantado após os peregrinos terem passado por todas as dificuldades da caminhada, chegando em Jerusalém. O Salmo de número 120, por exemplo, descreve os peregrinos em terra estrangeira. O Salmo de número 121, eles aparecem ter avistado a cidade, ou pelo menos estavam perto dela. Mas no Salmo 122, os peregrinos aqui riam, não apenas quando foram convidados a se unir à festa, mas acima de tudo emocionam-se com o fato de que agora os seus pés estavam parados de frente dos portões de Jerusalém. Então o Salmo 122 vai nos mostrar que depois da jornada, ao chegar em Jerusalém, o peregrino é dominado pela alegria de ter finalmente completado a viagem, bem como estar diante da casa do Senhor, local que marcava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Então eu quero, a partir do Salmo 122, pensar com você justamente sobre isso, sobre esta canção da chegada, e mostrar que essa canção nos ensina algumas realidades que precisamos aproveitar enquanto nós peregrinamos por essa terra. Volte lá para os Salmos, versículos 1 e 2, é o primeiro ponto que quero pensar com você nesta manhã. A ideia de que temos que deleitar com a peregrinação. Temos que aprender a nos deleitar enquanto nós peregrinamos por essa terra. O Salmo 122, versículos 1 e 2 diz: Cântico de romagem de Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Meus queridos, é verdade que enquanto peregrinamos por este mundo árido por conta do pecado, existem lugares que somos levados por Deus que são verdadeiros oásis. E para o salmista, um destes lugares era justamente a casa de Deus, situada em Jerusalém, em formato de uma tenda que Davi erigiu para abrigar a Arca da Aliança, aquilo que ele descreve no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, versículo 1. Então, atente para o primeiro versículo, que a expressão alegrei-me está no passado, e aqui aponta para uma retrospectiva, ou seja, o salmista está se lembrando do dia que lhe avisaram: chegou o dia de peregrinarmos até a casa do Senhor, junte-se a nós. E aí entenda que as peregrinações santas eram momentos aguardados durante todo o ano por um israelita piedoso. Por isso, ao se aproximar a festa e ser lembrado ou convidado, o texto não nos fala, para peregrinar até a casa de Deus, o coração do salmista se encheu de alegria. Então, dessa forma, a peregrinação começa com os olhos radiantes e os rostos felizes dos peregrinos, embalados aqui por uma música de alegria que os consola durante todo o caminho da jornada. E não é diferente conosco, meus queridos. Geralmente, toda boa jornada começa com uma festa. Quando, por exemplo, você que é pai e mãe, se recebe a notícia, de que a esposa está grávida, quando se recebe o resultado de um vestibular, quando se recebe o aviso da contratação daquele tão desejado emprego, pensar que após este aviso, nós embarcamos em uma peregrinação da paternidade ou maternidade, no mundo acadêmico ou no mundo profissional, nos leva a rememorar aquilo que o salmista está dizendo: alegrei-me. Entretanto, para o salmista, o motivo da alegria não vinha apenas de saber que era chegado o tempo da jornada, mas de poder participar efetivamente dessa jornada junto com outros irmãos israelitas. Mas atente bem que o objeto do contentamento de Davi era bem mais do que simplesmente a peregrinação, era a casa de Deus. O salmista gostava de estar ali, o salmista sonhava tanto que canta a respeito disso. Mais do que isso, ele faz uma poesia sobre isso, que perdura e que hoje nós estamos lendo e falando sobre ela. O que Davi descreve é que a proximidade espacial e litúrgica da presença de Deus faz da peregrinação um caminho de alegria desde o seu início. Porém, o auge da viagem
como o salmista descreve, era a chegada a Jerusalém. Passar por seus portões, adentrar seus muros e ver a casa do Senhor, produzia um sentimento de bem-estar que era desejado pelo salmista durante toda a viagem. E aí, observe o versículo 2, que o salmista usa uma expressão interessante. Ele vai dizer: pararam os nossos pés. E essa ideia de parar os nossos pés é que eles estavam em pé, em frente ao portão da cidade de Jerusalém. Ou seja, ao chegarem ao destino de uma peregrinação, eles ficaram como que enfeitiçados pela visão gloriosa da cidade. Meus irmãos, depois de 7 domingos de igreja fechada por conta desta pandemia, quando muitos de nós chegaram à igreja hoje e pararam com seus pés tinha um tapetinho molhado que tínhamos que colocar o pé antes de entrar, muitos de nós fomos dominados por esse sentimento. Depois de uma longa jornada sem poder nos reunir presencialmente, hoje os nossos pés adentraram novamente a casa de Deus. Então, os peregrinos israelitas sentiam o mesmo, e ao que tudo indica, eles entravam em Jerusalém cantando: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim sendo, o salmista, então aqui nesses 2 primeiros versículos, lembra do deleite com a expectativa da peregrinação até a cidade de Jerusalém, bem como ele apreciou a experiência de estar dentro dos portões daquela cidade. Mesmo diante da dura, da cansativa e perigosa viagem, o que o salmista nos mostra é que o ânimo do povo que peregrinava até a casa do Senhor era de louvor e alegria. E a verdade é que quando o destino final é maravilhoso, a dificuldade da viagem não desanima o peregrino. E o salmista segue, e nos versículos de número 3 a 5, ele nos mostra então uma segunda realidade dessa canção da chegada. E ele vai falar sobre a importância de desfrutarmos da unidade do povo de Deus. Versículos 3 a 5, ele diz: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. A tradução desse versículo número 3, meus irmãos, sugere que a cidade era construída de forma estreitamente unida, com as casas próximas umas às outras. Então, cidade compacta aqui, no hebraico, reforça essa ideia de proximidade. Entenda que Jerusalém era uma cidade fronteiriça que não pertencia a nenhuma tribo existente em Israel. Então, quando Davi a escolhe para ser capital do reino de Israel, foi uma escolha estratégica. Porque quando ele escolhe essa cidade para ser a capital, ele escolheu uma cidade que não pertencia a uma única tribo, mas que pertenceria a todas as tribos da nação. Então, por conta disso, mais do que uma menção à arquitetura da cidade, aqui o salmista descreve Jerusalém como um local de união das tribos de Israel. A cidade de Jerusalém desempenhou um papel de compactar, de unir a nação. Então, as 12 tribos de Israel, apesar de estar cada uma em seu território, em Jerusalém, as 12 uniam-se religiosamente como apenas um povo, como o povo de Deus. Meus queridos, a beleza de estarmos aqui hoje é visualizar isso que o salmista descreve acontecendo entre nós. Cada um de nós saiu de locais diferentes da cidade e aqui nos reunimos como um só povo. Saímos de casa como indivíduos ou famílias para nos reunirmos aqui como povo de Deus, como família de Deus. Mas atente que no versículo 4, esta unidade não era meramente uma unidade política, mas era uma unidade espiritual, porque todas as tribos se dirigiam a Jerusalém com o propósito de adorar ao Senhor. O objetivo dessa peregrinação
era render graças ao Senhor, e a união ou a paz eram dádivas decorrentes dessa reunião e não a razão dela. E aí tem um termo muito interessante no versículo 4, que é a expressão como convém, que essa expressão aponta para duas realidades. Aponta primeiro para algo que foi estabelecido por Deus. Aqui há uma ideia lá no hebraico de estatutário, ou seja, algo que Deus deixou como estatuto, mas ao mesmo tempo também convém, aponta para algo iniciado no passado e que se estendia no presente. Ou seja, as 12 tribos subiam para Jerusalém em obediência à ordem de Deus exigida na lei de Moisés. Quando você vai para Deuteronômio 16, por exemplo, você vai ver que as 12 tribos de Israel se reuniam em um local para realizar 3 grandes festas: a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, a ideia do salmista é que, a partir do governo de Davi, esse local que serviu para reunir esse povo durante essas peregrinações para essas 3 festas era justamente a cidade de Jerusalém. O salmista, então, aqui elogia a cidade como o centro espiritual para a qual as 12 tribos da nação realizavam suas santas peregrinações anuais. E nesses dias de distanciamento social, queridos, nós fomos privados disso. Fomos privados de peregrinarmos até a igreja para nos reunirmos como povo de Deus. Esta pandemia interrompeu a nossa peregrinação até a casa de Deus, interrompeu o nosso desfrute da adoração comunitária, física, como povo de Deus. Eu gostaria que você então percebesse que os laços que o salmista descreve aqui existente entre essas tribos eram muito mais do que laços de sangue. Estas eram as tribos do Senhor, e Jerusalém era o local de encontro com Ele, e não simplesmente o local de umas com as outras. As tribos do Senhor sempre peregrinavam até Jerusalém para dar graças ao nome do Senhor em congregação, na qual todos se conheciam como irmãos e irmãs. Em meio às dificuldades, nossa peregrinação nessa terra árida, de sombras, nós encontramos e desfrutamos na igreja, meus irmãos, um tipo de comunhão que transforma desconhecidos em irmãos e irmãs. E o Salmo 122 mostra que a peregrinação é uma jornada em busca de viver e desfrutar os benefícios da unidade como povo de Deus. E além disso, então, nos versículos 6 e 9, que é a terceira divisão desse salmo, o salmista aponta para um último ponto que quero pensar com você no que diz respeito à explicação desse salmo. Os versículos 6 a 9 vai nos mostrar a ideia do salmista no que diz respeito a esta oração, essa canção da chegada, mostrando a importância de orar para que os desencaixes do mundo se resolvam. Versículo 6 em diante ele diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Para o peregrino, meu irmão, chegar em Jerusalém era algo maravilhoso. Mas aqui o salmista vai nos mostrar que, para que aquela realidade continuasse a existir, Jerusalém precisaria continuar desfrutando da paz. Por isso que Davi convoca o povo a orar pelo fundamento da paz. A palavra Jerusalém significa cidade da paz, e a paz só seria mantida em Israel por uma intervenção divina. Então, pelo contexto e pela estrutura do salmo, o pedido de paz para Jerusalém implicava aqui, meus irmãos, em paz para todo o povo de Israel. A paz em Jerusalém reproduzia e representava paz para todos os israelitas. Isto é, se o centro da vida religiosa de Israel estivesse vivendo em paz, desfrutando de prosperidade, todos no reino desfrutariam deste momento.
É fato que o mesmo pode-se dizer o contrário. Quando Jerusalém não passou por dias de paz, Israel, como um todo, sofreu com isso. Nós podemos ver na história do cativeiro de Israel. Então, logo, o desejo por paz aqui envolve a bênção da segurança para todos os habitantes de Jerusalém, bem como também para os peregrinos. Então, tendo esta visão de paz em mente, o salmista descreve que seus irmãos e amigos só desfrutariam de uma vida abençoada se Jerusalém estivesse vivendo em paz. E aqui, deixa eu fazer um parêntese, de certa forma, nós brasileiros, nós sabemos muito bem as tragédias que nos afetam quando a nossa capital não vive dias de paz. Nós estamos, nesse exato momento, vivendo uma época em que existem disputas entre presidente, governadores, Congresso, e isso afeta não só a cidade de Brasília, afeta diretamente todos os brasileiros. Então, de igual forma, o salmista aqui está dizendo que se não houvesse paz em Jerusalém, todo o reino seria afetado por isso. Ao mesmo ponto, se existisse paz em Jerusalém, a nação como toda desfrutaria disso. Só que, de igual forma, o salmista fala que por amor à casa do Senhor, ele buscará o bem de Jerusalém. Por causa de Deus, o salmista se esforçará por promover coisas boas. Por amor aos irmãos e amigos, ele se esforçará e lutará para promover a paz. Só que, todavia, queridos, às vezes nós lemos um texto como esse e passa desapercebido para nós o que esse texto de fato tem para nos trazer. Quando o salmista fala sobre orar pela paz de Jerusalém, aqui também aponta para uma realidade quebrada. Meu irmão, minha irmã, Jerusalém é um lugar de conflito e celebração há mais de 3.000 anos. E de alguma forma, as angústias contínuas dessa cidade ainda funcionam como um símbolo relacionado ao desencaixe do mundo inteiro. Pense na cidade de Israel, na cidade de Jerusalém. Guerras, deportações, invasões, juízo, pecado, medo, culpa se comprimem nessa cidade, fazendo dela um dos lugares mais dolorosos, mas também, queridos, à luz das Escrituras, um dos lugares mais belos e evocativos do planeta. Então, orar pela paz de Jerusalém e desfrutar dessa paz no contexto do Salmo é experimentar o mundo voltando àquilo que ele foi criado para ser. A Shalom de Deus, a paz de Deus, é muito mais do que um cessar-fogo entre inimigos. Paz na Bíblia, meus irmãos, significa as coisas como deveriam ser, se o pecado não tivesse adentrado a humanidade. Então, a falta dessa paz, a falta dessa Shalom, ou a quebra dela, é o desencaixe existente no mundo proporcionado pelo pecado. Por isso, quando o salmista chega em Jerusalém e percebe como é maravilhoso viver a vida como Deus deseja, ele ora para que Deus encaixe e mantenha encaixado as coisas como deveriam ser. E nesses dias, meus irmãos, de desencaixe por conta do Covid-19, o nosso pedido tem sido constantemente para que Deus encaixe novamente as coisas, e que a igreja seja um lugar em que o mundo possa olhar e ver tudo funcionando como deveria ser. Um lugar em que a paz, um lugar em que a Shalom de Deus reine de forma visível. Meu querido, minha querida, eis aquilo que a canção da chegada tem a nos explicar nessa manhã. Manhã em que nós recebemos o convite para irmos à casa do Senhor. Manhã em que nós colocamos os nossos pés de frente à igreja, em frente à igreja. E mais do que isso, nós entramos para dentro da igreja depois de 7 domingos em que nós não tivemos o privilégio de assim o fazer. Mas eu quero, nesta manhã, trazer algumas implicações desse texto para nós. Implicações importantes daquilo que esta canção da chegada tem a nos ensinar. E a primeira implicação desse texto para nós é que nós temos que peregrinar por este mundo desfrutando da alegria de frequentar a casa do Senhor.
Como foi exposto, o salmista demonstra toda a sua alegria e entusiasmo pelo convite de ir à casa do Senhor. A sua alegria é por conta de quem e do que será feito lá. O salmista encontrará com Deus, encontrará com o povo de Deus e prestará culto ao Senhor. E aqui você tem que entender que o que Jerusalém e o templo era para os judeus, a igreja de Cristo é para nós cristãos no dia de hoje. Nós cremos que existe uma continuidade e não identidade entre o povo de Deus do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Por isso, se o templo, se o tabernáculo, se Jerusalém foram presentes maravilhosos de Deus para ser altamente valorizados e amados pelo povo de Israel, algo muito melhor veio pela obra de Cristo aos cristãos. Meus irmãos, Jesus estabeleceu um novo templo espiritual pelo sacrifício de si mesmo na cruz. Jesus é de fato a pedra que os construtores rejeitaram, mas a quem Deus vindicou como a principal pedra angular do seu templo vivo. Pelo Espírito derramado, o povo de Deus, como pedras preciosas escolhidas, é levado à união com Cristo para formar a casa e o lar de Deus. A igreja, o povo de Deus reunido para o culto comunitário, como diz 1 Coríntios 3,16, tornou-se o templo de Deus, em quem habita o Espírito de Deus. Então preste atenção, dentro desse vale de lágrimas, como viajantes atravessando para chegar ao nosso lar, nós encontramos na igreja uma adorável hospedaria que nos oferece descanso para a noite. E nesta adorável hospedaria chamada igreja, encontramos alegria no fato de que Deus nos convoca para o lugar que Ele escolheu, para prestarmos culto a Ele, com o povo que Ele escolheu. Por isso, meu irmão e minha irmã, a nossa alegria está no convite, está na pessoa, está no lugar, está no povo e no serviço que nós prestamos como igreja. Hoje, ao vir à casa de Deus, nos encontramos com Deus, e Deus conosco, através da sua santa palavra, lida, pregada, explicada, através dos sacramentos, através dos hinos de louvor cantados, através das orações que nós proferimos. O que nós temos que entender é que a verdadeira adoração comunitária não se evapora com mero sentimento, mas dá aos peregrinos um pouco do céu antes que eles cheguem lá, renovando, meus irmãos, as nossas forças e esperança através daquilo que nós estamos fazendo, o culto público prestado ao Senhor. Mas eu te faço uma pergunta nessa manhã. O salmista fala de alegria e a casa do Senhor, mas quando nos falta esta alegria? Quando em nossa peregrinação por essa terra, o convite para ir à casa do Senhor não nos enfeitiçar mais, não nos atrair mais. E sejamos sinceros, esta alegria do salmista, meus queridos, mesmo em dia de pandemia, 7 domingos sem vir à casa do Senhor, é rara de ser vista em muitos cristãos. Muitos de nós, antes do Covid-19, nos ausentávamos dos cultos públicos por motivos banais. Para muitos cristãos, participar de 1h30 da vida da igreja já é o suficiente. Para outros, 7 domingos sem reunião cultica não fez muita diferença. Seja sincero contigo mesmo e com Deus. Se essa pandemia durasse mais 1 ano, você sentiria tanta falta assim da igreja? Mas o que é isso? Quem de nós, os mais frequentes e regulares, podemos dizer ser mais felizes por estarmos na casa do Senhor? Muitas vezes a nossa regularidade a casa do Senhor é um senso de dever, a necessidade de manter uma reputação religiosa,
o desejo de agradar os amigos, ou quem sabe força do hábito, ou mais ainda, o medo de uma consciência condenadora. Para muitos, a alegria verdadeira não está em participar da vida comum da igreja, mas está quando a reunião acaba. Por isso, o contraste com esse salmo é algo tremendo, porque o prazer do mero convite de estar na casa de Deus já deveria despertar o nosso coração, a alegria das alegrias, o deleite dos deleites. Meu irmão, minha irmã, há uma alegria santa que alegra o coração do cristão, na antecipação e no ato da adoração pública, da qual é um erro gravíssimo privar-nos. Vamos à casa do Senhor. Quando ouvimos isso, temos que responder: só se for agora. Por isso a mensagem do Senhor para nós essa manhã é: vá, peregrino, vá à igreja, vá à hospedaria santa que lhe renova e refrigera a alma neste mundo que suga as nossas esperanças. Mais do que isso, uma segunda implicação desse texto para nós: valorizemos a oportunidade de peregrinar por este mundo unido com o povo de Deus. O salmista descreveu que a peregrinação até Jerusalém era uma jornada para a unidade no Senhor. O seu objetivo era se reunir como povo de Deus e cultuar ao Senhor. Então o salmista peregrinava com outros da mesma tribo para se reunir em Jerusalém com as demais tribos, formando assim um único povo. Meu irmão, minha irmã, Cristo é a nossa cidade compacta. Cristo é quem nos une uns aos outros. Cristo é quem faz da igreja um local compacto e unificador, onde pessoas de várias tribos, línguas, nações podem se unir e ser chamado de um único povo. Apocalipse 5:9 diz que Jesus, com teu sangue, comprou para Deus os que procedem de todas as nações, tribos, povos e línguas. Pelo Evangelho, através do Evangelho, na igreja, raças e nações diferentes são unidas. Pessoas que jamais se dariam bem fora da igreja, dentro da igreja, se amam. Alguém que é convertido a Cristo, ele automaticamente se une a uma igreja local, porque isso é a expressão daquilo que Cristo tornou membro do seu corpo. Compreenda então que estar unido a Cristo implica estar unido a todos os cristãos. Estar unido a Cristo é estar unido com a igreja. Estar em comunhão com Cristo é estar em comunhão com a igreja. Amar a Cristo é amar a igreja. Por isso, atente bem: a maneira como nós tratamos a igreja é a maneira como nós tratamos a Cristo. Aquilo que pensamos que a igreja é, na verdade, é o que nós pensamos a respeito de Cristo, porque os dois são inseparáveis, a cabeça e o corpo. Isso fica muito claro quando lá em Atos capítulo 9, no caminho para Damasco, Paulo, num processo de perseguição da igreja, é interrogado por Cristo dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? O corpo de Cristo torna-se visível neste mundo quando a igreja se congrega em torno da palavra e dos sacramentos em culto público ao Senhor. Não é à toa que Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão que acabou sendo martirizado por conta do nazismo, disse que não há outra opção ao corpo de Cristo a não ser tornar-se um corpo visível, ou caso contrário, não será corpo de forma alguma. Então, dessa forma, nós cremos que um cristianismo sem igreja faz tanto sentido quanto uma igreja sem Cristo. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia desconhece por completo o cristianismo solitário. A religião bíblica é sempre comunitária, é um povo, é uma nação, é uma igreja, é uma pátria, é uma cidade, é um reino. Então, a força da igreja
está na estreita associação de seus membros. Devemos ser compactos. Não podemos dispersar as nossas forças, mas uni-las em prol da glória de Deus, em prol do reino do Senhor. Por isso é importante nesses dias de pandemia, em que nós temos, infelizmente, temos que muitas vezes cultuar em casa. Nós não podemos, de forma alguma, cair no erro daquilo que antes da pandemia acontecia a grande escala, os desigrejados. Pessoas que estavam em casa e diziam, olha, eu posso cantar, eu posso orar, eu sou a igreja, eu sozinho formo a igreja, eu faço o meu culto sozinho, eu congrego sozinho, né? E aí a pessoa ia para aquela ideia de fazer um combo da fé. No domingo a pessoa ouvia uma pregação presbiteriana, poderia ouvir um louvor mais carismático, poderia ouvir uma oração um pouco mais forte, e por aí vai. Meu querido, entenda que não basta que um homem diga, olha, eu posso orar, eu posso cantar, eu posso ler a Bíblia sozinho em casa, porque nada compensa a adoração pública como corpo de Cristo visível. É verdade que existe fervor na oração de uma única alma derramada diante de Deus. Contudo, meus irmãos, quando muitas almas se derramam juntas, ao mesmo tempo, no mesmo local, isso é algo surreal. Eu posso atestar para você que está aqui hoje, e para você que está em casa nos assistindo, converse com qualquer um dos irmãos que veio aqui à igreja nesses 7 domingos. Geralmente estava o pastor, a maioria das vezes o nosso irmão Ademar de manhã, diácono Glauber à noite, os irmãos que estão filmando, os irmãos que estão dirigindo a parte instrumental, vamos dizer assim, né? A parte que está por trás dos bastidores. 4, 5 irmãos. Meus irmãos, era triste. É muito melhor, mesmo que com espaços entre nós, a igreja está com seus vários membros aqui. Eu quero que você entenda nessa manhã que a adoração comunitária é o prenúncio da grande e derradeira reunião dos crentes na eternidade. E se na eternidade a adoração em comunidade é o centro, o ensaio do lado de cá ainda se faz em comunidade. E eu quero então terminar a última implicação desse texto para nós nessa manhã, e assim finalizamos. Creamos que estamos peregrinando por este mundo para chegar ao lugar em que tudo está devidamente encaixado, como Deus criou para ser. Como o salmista descreveu, sua peregrinação começou com um convite para subir até a casa do Senhor e terminou com um pedido de desfrutar da paz que Deus lhe proporcionou através da paz em Jerusalém. Contudo, a alegria desse salmo contrasta com a chegada do peregrino eterno encarnado, que quando viu Jerusalém, chorou. Meus irmãos, lá em Lucas capítulo 19, relata quando Cristo entrou em Jerusalém, e as pessoas começaram a cantar, glória ao Rei, hosana ao Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas maiores alturas. E quando Cristo então olhou para aquela cidade, o texto bíblico diz que Cristo olhou e chorou, porque aquela cidade não conhecia o caminho da paz. Lágrimas e lamentos revelam quão profundamente Jesus se importou e compartilhou a preocupação desse salmo pela paz desfrutada pelo povo do Senhor. Na verdade, Cristo sofreu o desencaixe deste mundo para que a nossa vida pudesse ser reorganizada. Cristo levou sobre si todo o desencaixe da nossa existência. E o que eu acho sublime é que para o cristão, o convite para ir até Jerusalém Celestial também começa com um vem e segue-me. Quando passamos a crer em Cristo, nós nos tornamos cidadãos da Jerusalém Celestial, como diz Hebreus 12, como diz Filipenses 3:20. É por isso que nós ansiamos pela Jerusalém Celestial, a cidade de Deus, habitada pelos crentes glorificados de todas as épocas. Todavia, meu querido, nós não devemos ficar satisfeitos, até podermos dizer, os nossos pés estão dentro
dos teus muros, ó Jerusalém celestial. Agostinho, no seu livro Cidade de Deus, afirmou que a verdadeira cidade dos santos está no céu. Aqui na terra, os cristãos viajam como em peregrinação através do tempo à procura do reino da eternidade. Ainda somos peregrinos. Mas a bênção é saber que nós caminhamos para Jerusalém celestial e que cabe a nós, como nós vemos na liturgia, estar com os nossos olhos fixos na cidade cujo arquiteto e construtor é a pessoa de Deus. A Bíblia, queridos, nos dá alguns vislumbres do que é essa cidade para a qual nós estamos peregrinando. A cidade descrita em Apocalipse, a cidade santa, a Nova Jerusalém, cidade esta que não é uma cópia da Jerusalém terrestre destruída por seus pecados, mas é uma cidade totalmente restaurada, glorificada. Essa cidade é descrita em Apocalipse 21 com termos surreais. E o que é mais sublime na descrição de Apocalipse 21 é que nessa cidade não existe templo, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A Nova Jerusalém é real, meus irmãos, e é descrita com símbolos em Apocalipse para ensinar sobre a glória, sobre a sua alegria, sobre a segurança eterna daqueles que são verdadeiramente povo de Deus e que adentrarão os muros dessa cidade. Hoje nós caminhamos por um mundo terrivelmente desfacelado, que geme, sendo palco de tragédias, de grandes tragédias. Nós vivemos em um mundo de conflitos e trevas, parece que como toda boa história de ficção. Todavia, como toda boa história, haverá um final feliz. E nós amamos este mundo pelo qual nós peregrinamos, pela fé e pela esperança daquilo que este mundo tornará a ser quando Cristo se manifestar em sua volta. Douglas Wilson disse que este não é o melhor de todos os mundos possíveis, mas é o melhor de todos os caminhos possíveis para o melhor de todos os mundos possíveis, a saber, o céu. Por isso digo para você, peregrino, cansado deste mundo desfacelado nesta manhã, olhe para Cristo, caminhe na direção dele. O Covid-19, os desencaixes deste mundo que geram tragédias, não vão durar para sempre. Não precisamos temer peregrinar por este mundo de trevas, pois a escuridão é iluminada com as luzes que resplandecem da cruz de Cristo. Meus queridos, adentrar a Jerusalém celestial, desfrutar da presença de Deus, é infinitamente melhor do que as melhores e mais agradáveis acomodações deste mundo desencaixado. Por isso, enquanto cruzamos este mundo de mortos para entrar na cidade dos vivos, eu quero finalizar esse sermão citando poucas palavras de um homem que soube muito bem o que é ser um peregrino neste mundo. Estou falando de John Bunyan. John Bunyan dizia que me vejo agora no término de minha viagem. Meus dias de trabalho concluíram. Vou agora ver aquela cabeça que por mim foi coroada de espinhos e aquele rosto que por mim foi cuspido. Até agora a minha fé nele tem me dirigido, porém, de agora em diante, a sua companhia será o meu deleite. Enquanto a nossa peregrinação até Jerusalém Celestial não termina, enquanto não cantarmos a canção da chegada, sigamos ansiando a volta do nosso Salvador, sendo feliz com Jesus.